Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, do verso 63 ao verso 65. Lucas 22, de 63 a 65. Vamos fazer essa leitura em conjunto. Os irmãos que encontraram, digam amém. Lucas 22, de 63 a 65. Todos. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhes pancada e, vedando-lhes os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é o que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Oremos. Senhor Deus, Pai de misericórdia, te somos gratos, ó Senhor, pela tua palavra, pelo teu cuidado para conosco, pela tua graça que nos alcançou, pela tua bondade que nos assiste em nossas necessidades, pelo perdão dos nossos pecados. Por isso, Senhor, nós te rendemos honra, glórias e louvores, porque o Senhor é o Deus de todo conhecimento, o Deus de todo poder, o Criador de todas as coisas, o mantenedor da vida e o nosso Salvador. Por isso, ó Pai, recebe nesta manhã a nossa oração, a nossa gratidão e o nosso louvor. Fala conosco, porque carecemos do teu intermédio, carecemos da tua direção, porque nada somos, mas o Senhor é o Deus que opera tudo pela tua graça e misericórdia. Recebe nossa oração em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, tem um cientista muito famoso, muito conhecido, Isaac Newton. Isaac Newton nasceu no ano de 1643 na Inglaterra e ele faleceu aos 84 anos, no ano de 1727 na Grã-Bretanha. Isaac Newton foi um inglês extremamente conhecido até hoje. Ele, antes de tudo, era um cristão anglicano. Era dedicado à sua fé, um profundo estudioso das Sagradas Escrituras. Buscava conhecimento na Bíblia, mesmo sendo um grande cientista. Isaac Newton, ele chegou ao ponto de fazer estudos matemáticos e anunciar o retorno do povo de Israel para a sua terra, de Jerusalém. E ele estabelece uma data em torno de 1901 para que isto acontecesse. Isaac Newton errou por poucos anos a reestruturação de Israel como nação. Meus irmãos, ele também, através de cálculos matemáticos, tentou determinar, foi um erro dele, a volta de Cristo. Mas ele fez cálculos tentando estabelecer a data da volta de Cristo. Ele cria no criacionismo. Ele defendia que Deus criou tudo que existe, desde astros, a terra e todos os seres viventes. E sendo ele um cientista, para defender esse seu pensamento, ele dizia que cria que Deus criou o mundo nos 7 dias. Contudo, esses 7 dias, por ainda não haver os astros das formas que existem hoje, Deus estava os criando. O tempo do dia, na visão de Isaac Newton, poderia ser anos, ou poderia ser meses,
seria o tempo que Deus havia estabelecido inicialmente para um dia na sua criação. De forma que, mesmo sendo um grande físico, matemático e astrólogo, ele cria no criacionismo, cria na intervenção de Deus no universo, e ele dizia que Deus estabeleceu os princípios dos astros que movem as rotas dos astros da Terra no universo. Deus estabeleceu e pelo seu poder ele criou tudo isso. Ele é considerado o pai da ciência moderna. Isaac Newton é considerado, muitos o admiram e muitos alunos o odeiam, porque nas suas grandes obras, como os princípios matemáticos da filosofia natural, como a gravitação universal, ele foi quem descreveu a gravidade. Diz a história que ao cair uma maçã sobre a sua cabeça, quando ele estava debaixo de um pé de maçã, ele desenvolveu a partir dessa experiência a teoria da gravidade da Terra. E, meus irmãos, ele é odiado por muitos porque dentro da física existe as célebres leis de Newton, as 3 célebres leis de Newton que levam a muitos cálculos físicos que nós estudamos, da física que nós estudamos nos colégios. E muitos, por não gostarem daqueles cálculos de física, odeiam esse nome Isaac Newton. Mas Isaac Newton, na sua terceira lei, a célebre terceira lei de Newton, que diz o seguinte: para toda ação existe uma reação em igual sentido, em igual intensidade e sentido oposto. Para toda ação existe uma reação de igual intensidade e sentido oposto. Ele explica isso dizendo que se nós fizermos uma força sobre a parede, esse objeto vai fazer uma força sobre o nosso corpo de igual intensidade em ação contrária. Então, essa lei é uma lei célebre que estabelece muitos princípios da física. Mas, meus irmãos, o que isso tem a ver com esse texto? Nós iremos ver ao longo deste estudo. Voltando para o texto que nós lemos em Lucas, que trata sobre um momento do sofrimento de Cristo, que nos diz, Lucas 22, 63, nos diz: os que detinham Jesus zombavam dele e davam-lhe pancadas, e vedando-lhes os olhos, diziam: profetiza, quem é o que te bateu? Jesus Cristo profetizava, revelava os segredos dos corações e a vontade de Deus. E aqueles guardas zombavam de Jesus, dando-lhe pancadas e dizendo, com os olhos vendados: Cristo, profetiza, quem te bateu? Em Mateus, tratando sobre o mesmo tema, em Mateus capítulo 26, versículo de 67 a 68, diz assim: então uns cuspiram-lhes no rosto e davam-lhe murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu? Já no Evangelho de João, no capítulo 19, do versículo 23 ao 24, o evangelista João, descrevendo também esse texto, ele nos diz: os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhes as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo.
Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram-lhe entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. Cristo, na sua obra remidora, o maior homem que existiu na história, o Deus homem, o Deus que se encarnou e habitou entre nós, sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem, habitando nele corporealmente toda a divindade. Jesus Cristo, o prometido, o Filho de Deus, o maior homem da história, morreu de braços abertos na cruz do Calvário. Ao abrir ele os seus braços na cruz do Calvário para finalizar a missão salvífica do nosso Deus, na sua morte, ele nos trouxe a remissão dos nossos pecados. Mas também na sua morte, ele liberou perdão específico. Porque para aqueles que o estavam matando, zombando, dando-lhe bofetadas nos rostos, mandando profetizar e depois o crucificando, Jesus Cristo ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Essa oração que Jesus Cristo faz tinha um público único, que eram aqueles guardas que estavam o crucificando. Essa expressão de Jesus Cristo, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem, não tem uma ação de forma geral. Algumas pessoas querem usar esse texto dizendo, olha, aquelas pessoas que não sabem o que fazem serão perdoadas por Deus. De maneira nenhuma, era esse o princípio que Jesus Cristo estava estabelecendo. Ele estava ali fazendo um pedido específico a Deus, para que Deus não fulminasse na sua fúria, na sua ira santa, aqueles que estavam matando o seu filho. Por isso Jesus Cristo ora pedindo, Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. É semelhante à oração que Estevão, primeiro mártir da igreja primitiva, ao ser apedrejado, ele ora a Deus dizendo, Pai, não lhe imputes este pecado. Então, aquela oração de Cristo evitou que a mão poderosa de Deus fulminasse aqueles que estavam ali traspassando o seu Filho amado. Mas foi essa obra remidora que nos trouxe a paz. Foi esta obra remidora que nos garantiu o perdão de Deus para a nossa vida. Por isso que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, de braços abertos, ora ao Pai, dizendo, está consumado. Jesus Cristo ali estava se apresentando diante de Deus como cordeiro puro, perfeito, sem mácula e que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo era perfeito, ele estava ali se apresentando como sumo sacerdote e como cordeiro simultaneamente, atendendo a vontade do Pai na exigência contra que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, atendendo a exigência do Pai, que precisava um cordeiro puro, sem mácula, para fazer essa propiciação. E Jesus Cristo fez a propiciação pelos nossos pecados de uma única vez. Foi um sacrifício perfeito. O sacrifício da velha aliança não era perfeito porque era necessário ser repetido. Mas Jesus Cristo, sendo um homem, se colocou em sacrifício perfeito diante do Pai, porque sendo homem não pecou. E sendo Deus, Deus mesmo estava ali pagando pelo erro, pelo pecado nosso, meu e seu. O sacrifício perfeito de Cristo nos trouxe a paz e nos apontou o caminho da reconciliação
com Deus. Ele nos trouxe a reconciliação com Deus, a ponte que Deus estabeleceu para unir a humanidade a Deus. É Cristo Jesus no seu sacrifício perfeito. Diante desse texto que nós lemos, que Cristo se apresenta, ele diz que a sua vida ninguém a toma dele, mas a ele a dá voluntariamente. O sacrifício dele teve um alto preço para ser pago, a ponto de Jesus Cristo orar 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele, sendo o próprio Deus encarnado, ele sabia que não havia outra possibilidade, mas ele, como homem, dizia: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feito conforme a tua vontade. Por isso ele se entregou e nos redimiu com o seu poderoso e precioso sangue, que nos garante a paz, o perdão e o acesso agora a Deus. Meus irmãos, diante do sacrifício e da obra remidora de Cristo, existem algumas reações que a humanidade tem diante desse feito maravilhoso e magnífico de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Várias são as reações que pessoas vêm tendo e têm ao longo dos séculos e terão até a vinda de Jesus Cristo. A ação de Cristo foi tão forte na história que dividiu a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Muitas nações, algumas nações não seguem o calendário que nós seguimos, não estão no ano 2024 hoje, mas todas as nações na terra passaram a contar o seu calendário, dividiram o seu calendário entre antes de Cristo e depois de Cristo. Pode ser que o ano não seja o mesmo que nós comemoramos, mas é contado depois de Cristo. Cristo dividiu a história da humanidade. Quero fazer aqui um parêntese para fazer uma pergunta específica a cada um de nós. Cristo já dividiu a história da nossa vida entre antes de Cristo e depois de Cristo. A história da humanidade foi dividida, e a história da nossa vida. Você já teve esse encontro verdadeiro, pessoal, transformador com Cristo, para agora ele dividir sua vida em depois de Cristo e andar em novidade de vida? Ou sua vida ainda está contando como do seu nascimento até hoje, como sem nenhuma divisão da parte de Cristo? Meus irmãos, quais reações a humanidade apresenta diante do sacrifício de Cristo? Existem várias. Nós nesta manhã iremos destacar apenas 3. Em primeiro lugar, destacamos os que se mostram indiferentes com a história e com o sacrifício de Cristo, com o presente de Deus para a humanidade. Existem aqueles indivíduos, aquelas pessoas que, mesmo diante de toda ação, se mostram indiferentes para com a pessoa de Cristo. Aqui entram todos aqueles que, mesmo dizendo e proclamando que creem em Deus, vivem como se Deus não existisse. Os que são indiferentes para com Cristo estão neste grupo, os que dizem que creem em Deus e vivem como se Deus não existisse. É o ateísmo prático. Dizer que crê em Deus, mas não atendem o que Deus quer. Vivem a sua vida diária sem nem se lembrar de Deus, como se Deus não existisse. Eles se lembram de Deus quando vem a dor, e eles gritam quase que inconscientemente: meu Deus.
e quando passam pela dificuldade, voltam a esquecer-se totalmente da ação de Deus em sua vida. Vivem uma vida como se Deus e Cristo não existisse, alheios à sua vontade e alheios aos ensinamentos de Cristo. Se você perguntar, eles dizem que conhecem a história de Cristo. Se você for mais a fundo, ele conhece alguns ensinos de Cristo, conhece algumas exigências que Deus faz para a humanidade. Mas se você lhes perguntar, vocês seguem? Você obedece? Você atende o que Cristo manda? Eles dizem não. Eles mortificaram a sua consciência com relação a obedecer à vontade de Cristo. É como que essa vontade não existisse. É como que Deus, eles dizem que Deus criou todas as coisas, mas não acham que não tem satisfação a dar da sua vida a Deus. Mesmo que ele não diga isso com os lábios, no seu coração e na sua mente, ele desenvolve essa ideia que não tem satisfação nenhuma para dar da sua existência e da sua vida a Deus. Em Lucas 6, versículo 46, Jesus Cristo diz o seguinte: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? Aqui nós temos uma grande incongruência, um grande erro histórico de muitos: chamar Jesus Cristo de Senhor e não lhe obedecer às ordens. No contexto que Jesus Cristo diz essas palavras, era em um mundo no qual existiam escravos, servos escravos, que obedeciam à vontade dos seus senhores, em um contexto dos escravos. Em um contexto de uma da parte da sociedade mais elitizada, eles eram servos do Império Romano e atendiam, consideravam César como Senhor. Muitos cristãos foram perseguidos e mortos porque diziam: Jesus é Senhor. Eles se saudavam, a elite romana, como César é Senhor. E os cristãos respondiam com a saudação: Cristo é o Senhor. E ele diz: muitos dizem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Por quê? Vocês dizem Senhor, Senhor, sem atender ao meu mandado. Essa expressão Senhor, Senhor é aquele que considera o outro como Senhor absoluto, e esse Senhor deveria ser obedecido. Mas muitos chamam apenas de Senhor, sem fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus Cristo diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Mas muitos, conhecendo a palavra, o mandamento do Senhor, não o obedecem e não cumprem o seu querer. Em Efésios, capítulo 4, do versículo 17, diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tornando-se insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo. Os gentios que o apóstolo Paulo estava falando, eles viviam alheios à vontade de Deus e cometiam, se tornaram na sua consciência insensíveis e cometiam toda sorte de impureza e perversidade, contrários assim à vontade do nosso Deus, alheios à vontade de Deus.
Em nossos dias, muitos não são gentios, até professam uma fé, uma religião, mas vivem alheios à vontade de Deus. Vivem como que essa vontade não fosse real, como que nunca tivesse que fazer a prestação de conta diante de Deus. Eles não querem nem pensar nisso, com medo de serem condenados. Vivem alheios à vontade de Deus. Meus irmãos, muitos são indiferentes com Cristo, com a sua obra. E isso é muito nítido nos dias atuais, no meio de inúmeras igrejas que se dizem cristãs. Pessoas que professam a religião, mas mesmo assim vivem indiferentes à vontade de Deus. Já o apóstolo Paulo tratou sobre esse assunto também. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, ele nos diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Existiam muitos que tinham forma de piedade nos dias de Paulo, mas negavam a ação poderosa e transformadora de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem, para lhe transformar a vida, para lhe dar um novo rumo, para dividir a sua vida em antes e depois de Cristo. Uma vida agora nova, uma pessoa que seria um novo homem, uma nova mulher, formado segundo a vontade do nosso Deus. E o que era que essas pessoas que se diziam cristãs praticavam? Em casa você dá uma olhadinha, 2 Timóteo 3, do versículo 1 ao versículo 4, ele diz uma sequência de coisas que aconteceriam com os que se dizem cristãos. Rapidamente, sabe que nos últimos dias sobreverão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, arrogantes, blasfemadores, cruéis, implacáveis. E ele sai dizendo: amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A indiferença permeia grande parte da humanidade. A indiferença permeia muitas igrejas que se dizem evangélicas, que pregam apenas as bênçãos do Senhor. E você vê hoje, no mundo gospel, muitos artistas que não são declaradamente, verdadeiramente cristãos, mas eles seguem o mundo gospel, seguem essas igrejas, falam até algumas palavras normais que nós dizemos, vão a algumas igrejas dessas atrás das bênçãos do Senhor, mas transformação de vida, compromisso com o poder de Deus que transforma a vida do ser humano é zero. Se afastar do pecado e andar em novidade de vida, zero. Essas pessoas não passaram pela transformação de antes de Cristo para depois de Cristo. Elas vivem a mesma vida pecaminosa. E o texto nos diz: foge também destes, porque eles têm forma de piedade, mas negam o poder transformador do nosso Deus. A indiferença é uma atitude que muitos têm, é uma reação que muitos têm diante da obra transformadora de Cristo. A indiferença, uma vida indiferente e alheia à vontade de Deus. Em segundo lugar, existe aqueles que não creem em Cristo. Existe aquele que mesmo diante da obra remidora, de todas as evidências, de todos os milagres que Cristo fez, não crê em Cristo. O profeta Isaías já havia profetizado sobre o sacrifício
de Cristo. E em Isaías capítulo 53, que trata do sofrimento vicário do servo do Senhor, o sofrimento de Cristo, ele estava ali profetizando os acontecimentos, tanto também Salmo 22, na cruz do Calvário, ele estava ali profetizando o sofrimento de Cristo na cruz do Calvário, e aqui em Isaías ele estava profetizando a obra remidora, o que aconteceu na cruz do Calvário, o que aconteceu com Cristo. No primeiro versículo, ele faz a seguinte pergunta: quem creu em nossa pregação? Ao descrever a obra que Jesus Cristo fez na cruz, levando sobre si os nossos pecados, que ele foi ferido e oprimido de Deus, e que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, ele começa fazendo a seguinte pergunta: quem creu em nossa pregação? Quem creu na obra de Cristo? E muitos, diante do sacrifício de Cristo, não creem na sua obra salvadora, não creem na pessoa de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 3, João, descrevendo a chegada de Cristo ao mundo, ele já dizia, João 3, de 18 a 19, diz o seguinte: quem nele crê não é julgado, mas o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João já discriminava aqui que muitos não creram em Cristo. Por que eles não creram e não creriam em Cristo? Porque eles amavam mais as trevas, eles estavam em trevas e amavam mais as trevas do que a luz. A Bíblia diz que quem pratica as trevas não se aproxima da luz, para que não sejam arguidas as suas obras e sejam reprovadas pela luz. Então, os homens não quiseram crer, não creram em Deus, porque as suas obras eram más e eles estavam em trevas e preferiam o pecado do que se render à vontade do nosso Deus. Em João capítulo 7, versículo 5, nos diz o seguinte: pois nem mesmo os seus irmãos criam neles. Até alguns irmãos de Cristo, num primeiro instante, não creram na obra de Cristo. Mas, depois de concluída a propiciação, depois da ressurreição de Cristo, muitos passaram a crer nele. Dentre eles, Tiago, que escreveu a epístola de Tiago. Aquele Tiago que escreveu a epístola não é o Tiago apóstolo. O Tiago apóstolo fora morto, passado a espada. Fora preso ele e Pedro. Tiago foi morto e Deus poupou a vida de Pedro. E aquele Tiago que escreve então a epístola é Tiago, o Tiago, irmão de Cristo, que creu em Cristo, foi transformado e foi utilizado por Deus como uma coluna na sua casa. Meus irmãos, em João capítulo 12, ainda no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 36 a 38, diz assim: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor,
quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Então, Jesus Cristo fez muitos milagres e muitos não creram nele. Então, nós estamos analisando as reações que a humanidade, que as pessoas podem ter diante da obra de Cristo aqui na terra. Em primeiro lugar, destacamos que muitos se mostram indiferentes para com esta obra, para com o que Cristo veio realizar. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo veio redimir a humanidade do pecado. E muitos se tornam indiferentes a esta obra. Em segundo lugar, nós vimos aqueles que não creem em Cristo, porque as suas obras são más, e eles amam mais as trevas, e eles permanecem em trevas. E em terceiro e último lugar, nós vemos aqueles que creram verdadeiramente em Cristo e tiveram sua vida transformada por ele. Nabucodonosor, rei da Babilônia, viu aquela imagem e uma pedra que fora lançada sem auxílio de mãos e atingiu a imagem nos pés, e aquela imagem veio a desmoronar. E aquela pedra que atingiu aquela imagem veio a crescer e se tornar uma grande montanha. E a explicação da profecia mostra que esta pedra é o Evangelho de Cristo, o reino de Deus, que destruirá aqueles outros reinos humanos, crescerá e tomará toda a terra, de forma que o seu reino jamais será extinto. Então, a obra de Cristo que ele realizou na terra, ele transformou várias pessoas, ele salvou, e esta obra permanecerá até a segunda vinda de Cristo. Muitos irão crer, muitos serão transformados, e o reino do Senhor crescerá e tomará toda a terra. O Evangelho de Cristo será pregado, diz a palavra, em todas as nações, língua, povos e raças, antes que venha o poderoso e grande dia do Senhor, antes que venha a segunda vinda do Filho de Deus. E tem um hino que nós cantamos que diz que de muitos povos e raças e nações, muitos virão te louvar, e muitos se renderão aos pés de Cristo, de forma que o reino de Cristo jamais terá fim, jamais passará, tomará uma dimensão gigantesca, atingirá todos os povos da terra. E muitos creram e foram transformados pelo poder maravilhoso de Cristo. O apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, perseguidor de cristão, concordou na morte de Estevão e saiu a perseguir os cristãos para trazê-los preso e serem mortos. Foi transformado. A história dele foi dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. E agora, sendo chamado de Paulo, começa a pregar o Evangelho, começa a viver para o Evangelho, e passou por muitas tribulações, fome, nudez, naufrágio, chicotadas, mas não abdicou da sua fé. Foi morto em libação, em sacrifício a Deus, mas não renunciou à sua fé. Muitos cristãos foram mortos pelo Império Romano, muitos cristãos foram devorados no Coliseu por feras, servindo de espetáculo para Roma. Mas eles cantavam e louvavam a Deus enquanto eram devorados. E o sangue dos mártires foi a semente do Evangelho, e esse Evangelho cresceu e tomou uma dimensão gigante e continuará assim até a volta de Cristo, transformando muitos que creram no poder do Evangelho, que é poderoso para a salvação, primeiro do judeu e depois dos gentios. Meus irmãos,
em Isaías capítulo 53, versículo 11, né, esse texto que Isaías proclama a obra de Cristo, ele diz: e o meu servo, o justo, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento justificará a muitos, porque os pecados deles levou sobre si. De forma que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi em vão. Ele transformou muitos e transformará ainda muitos até a sua vinda. A sua obra remidora levará pessoas a viverem agora em novidade de vida, deixando o pecado e andando quebrantado aos pés de Cristo. A maravilhosa obra remidora de Cristo. Concluindo, meus irmãos, nessa manhã, nós queremos dizer aqui, citar aqui uma história, uma explanação, uma ilustração, uma simples ilustração que alguns irmãos já ouviram. Certa vez, havia um grande muro que dividiam aqueles que estavam servindo a Cristo daqueles que estavam servindo a Satanás. Havia um grande muro, de um lado os que serviam a Cristo, do outro lado os que estavam servindo a vontade da carne, as paixões da carne e seguindo o curso de Satanás. E os que estavam do lado de Cristo clamavam, pregavam e chamavam os que estavam em cima do muro: se convertam, se decidam verdadeiramente e venham para o nosso lado. Por sua vez, Satanás estava junto com aqueles que o serviam e chamavam os cristãos: deixa esse caminho e venha para tudo que eu lhe ofereço nessa vida. Todas as vantagens ilícitas, tudo aquilo de pecaminoso, saiam deste caminho e venham para o lado de cá. E vendo essa cena, os que estavam com Satanás fizeram a seguinte pergunta a ele: olha, nós vemos os cristãos chamando a gente para deixar o seu lado e se converter e ir para o lado deles. Nós vemos os cristãos chamando aqueles que estão no muro para saírem do muro e se decidirem por Cristo. E perguntaram a Satanás: e por que é que vocês só chamam os que estão com Cristo e não chamam os que estão no muro? Aí Satanás responde: é porque o muro também é meu. O muro também é dele. Os que estão em cima do muro também são de Satanás. Isso significa que existe muitas reações que nós podemos ter diante do Evangelho. Nós estamos três: indiferença, não crer ou crer. Existem aqueles que tentaram se abster de tomar decisão, tentaram se eximir de responsabilidade, a semelhança de Pilatos, que diante do julgamento de Cristo pede água e lava as mãos, dizendo assim: eu não tenho culpa no sangue deste inocente. Mas, meus irmãos, diante de Cristo só há dois caminhos. Por mais que possamos subdividir em reações que a humanidade pode ter diante da obra de Cristo, só existe duas, na verdade se resume em duas decisões, em duas reações. Isaac Newton disse que para cada ação existe uma reação. A ação de Cristo foi a ação remidora, salvadora, que se colocou como o Filho de Deus, o Cordeiro, a propiciação para os nossos pecados. E só existe duas reações que nós podemos ter: ou servir a Cristo, ou servir às trevas e a Satanás. Aqueles que estão em cima do muro estão tão perdidos quanto aqueles que estão entregues nos braços de Satanás, porque o muro também é de Satanás. Ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo. Ou servimos a Cristo, ou servimos ao inimigo de Deus. O Cristo dividiu a nossa história antes de Cristo e depois de Cristo, para estarmos em novidade de vida através de um novo nascimento, ou estamos perdidos.
com quem seremos contados? Como será a nossa reação diante do sacrifício de Cristo? Será que seremos aqueles que calcam aos pés o sacrifício de Cristo? Que renegam a obra remidora de Cristo? Ou seremos aqueles que Jesus Cristo disse, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma? Isaías disse a respeito de Cristo, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade de muitos levará sobre si. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar, depois entoaremos mais um hino ao Senhor. Senhor Deus, Pai de bondade, misericórdia, te louvamos, ó Pai, pela obra de Cristo Jesus em nossa vida, porque Ele transformou a nossa história, porque Ele nos redimiu, nos perdoou, nos lavou com o seu precioso sangue, nos reconciliou contigo, e isso é o motivo que estamos hoje, nesta manhã, aqui reunidos em torno do teu nome, para te louvarmos, para meditarmos na tua palavra, para te rendermos honra, glória e louvores, que o Senhor é merecedor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos, porque fomos alcançados pelo Evangelho, porque o Senhor nos escolheu, fez com que o teu Evangelho chegasse a nós e nos transformasse, como quando muitos padeceram sem o conhecimento da tua palavra. Por isso, Senhor, somos gratos pela tua bondade em nossa vida, pela tua graça e pela tua misericórdia que nunca afastasse de nós. Recebe nossa oração e gratidão em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.